Muito bem, o jeito de pensar nessa estrutura agora é o seguinte: eu tenho uma lista criada dentro de um array. E essa lista, ela foi criada dentro, esse array, né, foi criado dentro do código da tela. Então ele só é acessado aqui dentro dessa estrutura, né? Na hora que eu entro nessa nova tela, essa lista é criada e exibida ali na tela. O que a gente quer fazer, né, que normalmente se faz dentro de estrutura de um software desse tipo, é que é comum que a gente precise ter acesso a essas informações em mais de uma tela, seja porque eu quero listar de forma separada, por exemplo, uma lista total e uma lista de favoritos numa outra tela, ou eu quero ter uma tela com um formulário para inserir novas entradas nessa lista. Essa lista precisa fazer parte de uma estrutura que possa ser acessada e manipulada de diferentes telas. Tá? Para isso a gente vai trabalhar com a criação de uma classe, né, do tipo da lista que a gente quer criar. Então, para isso, apesar de a gente ter criado uma lista, né, com nomes de pessoas, vamos trabalhar então com uma lista de filmes agora, tá? Então eu vou criar um arquivo, novo arquivo, e agora eu vou criar, ao invés do cocô, a TouchClass, que é o que a gente sempre usa quando está criando um código Swift para associar a uma das telas, eu vou criar um arquivo Swift. Vou chamar de filme. Joia. E aqui dentro, então, eu vou criar a classe filme. Então, para criar uma classe, eu digo que eu vou criar uma classe, né? E o nome dela que vai ser filme. Abre chaves, fecha. Aqui dentro da estrutura da classe, eu vou definir os atributos e funções da classe. No nosso caso, a gente vai ter diretor, que também é uma string, e uma variável booleana para dizer se ele é favorito ou não. Então, favorito, que é do tipo booleano. Tá joia? E já vou criar também o construtor da classe. A classe, ela vai receber por parâmetros, quando eu criar um objeto dessa classe, eu já quero enviar os valores para os atributos da classe. Já atribuir esses valores às variáveis desse novo objeto que vai estar sendo criado, né? Então, aqui a gente vai falar que booleano são os parâmetros que eu preciso para o inicializador desta classe. Tá? E aqui dentro o que vai acontecer? Eu vou dizer que nome recebe nome linha, diretor, favorito linha. Eu coloquei esses nomes parecidos, com uma pequena diferença entre eles, né? Chamar de nome linha, diretor linha, favorito linha, para a gente entender que aqui são os parâmetros da função e aqui corresponde aos atributos dessa classe, né? Então o nome é esse cara que foi criado aqui dentro da classe, diretor é esse campo e favorito é esse campo. E o nome linha, diretor linha e favorito linha são os parâmetros que essa função está recebendo. Então os valores que forem enviados na hora que essa função for chamada serão associados diretamente às variáveis aqui de dentro da nossa classe. Outra forma de fazer isso, que é o padrão, é dar o mesmo nome para esses atributos da classe e para identificar, né, saber qual é qual aqui dentro, eu digo que self.nome recebe nome. Self.nome é o nome daqui, da própria classe. Recebe esse nome que está vindo por parâmetro. Então aqui a gente tem a classe filme criada agora. Significa então que eu posso ter instanciar novos objetos dessa classe, né, para cada filme específico. E eu posso ter listas desse objeto. No nosso exemplo anterior, a gente tinha uma lista de string. Agora eu posso ter uma lista de objetos do tipo filme. Só que eu quero que essa lista seja criada ainda numa estrutura, né, que possa ser acessada de diferentes lugares. Então, a classe
filme em si, eu já posso agora, aqui dentro da minha estrutura, dizer, vou criar um novo objeto do tipo filme, né, que é uma classe que existe. Mas eu quero também poder criar uma lista desse objeto de uma forma que ela possa ser acessada de qualquer página, e não dentro de uma página específica. Vamos ver isso agora no próximo vídeo.